Se você assistiu o meu editorial das 4 horas da tarde, você viu um trecho em que um jornalista da Globo News, diz que ligou para um ministro e o ministro falou para ele: olha, a única coisa que eu quero que a imprensa fale é só sobre o Bolsonaro, sobre o caso das joias, sobre o caso do hacker. E aí, eu trouxe também uma matéria do Estadão, dizendo que a Polícia Federal vai sangrar Bolsonaro até o momento certo de pedir a prisão para Alexandre de Moraes. Pois é, a perseguição, a forma virulenta que está sendo feita a investigação, sem observar os ditames do devido processo legal e fazendo disso um verdadeiro teatro político, é clara. E aí já se fala em fuga de Bolsonaro e já se fala inclusive em asilo político. Dá uma olhada o que essa matéria da Globo fala sobre um evento em que Bolsonaro participou. Muitos falaram que foi um evento esvaziado, mas depois mostrou que a mídia estava mentindo. Não foi um evento esvaziado, foi um evento bem lotado. Matéria G1, eu sempre cito a fonte para vocês. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro. Foi uma fala de Bolsonaro. Diz Bolsonaro durante homenagem em Goiânia. Fala de Bolsonaro se refere às investigações sobre esquema de venda ilegal de presentes dados ao governo brasileiro, que tem como alvo pessoas próximas ao ex-presidente. Sigilo bancário e fiscal dele e da primeira-dama Michele Bolsonaro foram quebrados para apurar o envolvimento. Então, assim, Bolsonaro está sendo investigado. A ordem de investigação, inclusive, partiu do Flávio Dino, tem uma matéria falando, que inclusive escolheu até o nome da operação que iria a Bolsonaro. Flávio Dino é um inimigo político escancarado de Bolsonaro, este que comanda a Polícia Federal. Alexandre de Moraes é um inimigo político declarado, este que é a figura central hoje do judiciário brasileiro. Hoje é o mais falado, é o mais visto e até amado pela esquerda hoje. Grande parte da esquerda hoje tem o Alexandre de Moraes como o grande salvador da democracia que a esquerda gosta de dizer que é uma democracia relativa, que o Lula diz que é uma democracia relativa. Essa matéria é do UOL, sabe? Mais tendenciosa não existe, né? Então, eu não sou de falar contra as pessoas, mas confesso a vocês que se tem um conteúdo jornalístico que não me agrada é o desse Leonardo Sakamoto do UOL, principalmente o quanto o UOL está tendente ultimamente, mas ele tem o direito de fala dele. Bolsonaro não consegue esconder que fuga do Brasil passa por sua cabeça. Agora eu tenho uma pergunta para você. Se você tivesse no lugar do Bolsonaro, isso não passaria pela sua cabeça? Fala a verdade, do fundo do seu coração. Se você estivesse na pele do Bolsonaro hoje, vendo o avanço da Polícia Federal, vendo matéria jornalística dizendo que a Polícia Federal quer sangrar você primeiro para depois mandar para prisão, você acharia que tá tudo normal, tá tudo ok? Pois é, nem quem andava com dinheiro na cueca não teve matéria jornalística desse jeito. Ou seja, um sistema todo que quer o Bolsonaro atrás das grades. Isso é fato. E aí, pessoal, a gente levantou, inclusive, hipótese, e isso aqui eu falei bem antes desse caso vir à tona da fala do Bolsonaro lá em Goiás, em relação ao Javier Milei. A Gazeta do Povo. Mais votado nas primárias argentinas, Milei agradece apoio de Bolsonaro. Então, uma grande chance é que o Milei, Javier Milei, seja o vitorioso na Argentina. E Bolsonaro deu apoio a Milei. E Milei já falou que não quer diálogo com a China, não quer diálogo com Lula, ele que é o que a gente chama de anarcocapitalista, ou seja, um cara que quer o mínimo de Estado interferindo possível. E estados que ele julga antidemocráticos e estatizantes, anti-privatização, ele não quer diálogo com esse tipo de Estado, segundo ele não precisa disso.
tem estados o suficiente, tem países o suficiente que querem negociar com ele. E aí, pelo apoio de Bolsonaro, pela visibilidade que Bolsonaro deu, e até pela questão da direita no mundo, a Javier Milei pode querer ser um aliado de Bolsonaro e aceitar até um pedido de extradição. Aceitar até um pedido de asilo, um pedido de asilo político de Bolsonaro lá na Argentina. Enfim, tudo isso que vem acontecendo, a gente não sabe ao certo qual vai ser o desfecho final de tudo isso. A gente sabe ao certo que a chance de Bolsonaro ser preso é enorme. A gente sabe ao certo que os avanços para a prisão de Bolsonaro são gigantescos. O resultado final de tudo isso a gente não sabe, mas a gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos continuar acompanhando tudo isso. Bora partir para outra matéria aqui para vocês. Em live, Lula diz que quem anda armado é covarde e não quer fazer o bem. Essa fala é de alguns dias atrás, salvo engano, dia 14 de agosto de 2023. Essa matéria é da Jovem Pan, eu sempre cito a fonte para vocês. Então o Lula falou, olha, quem anda armado é covarde. E aí há uma política desarmamentista de Lula gigantesca. Ele e o Flávio Dino querem, com todo custo, tirar todas as armas dos CACs e daquele cidadão que registra suas armas. E a arma da bandidagem? Essa nem que queiram vão conseguir tirar. O bandido, ele vai ter acesso à arma. O Estado, ele é ineficiente. O Estado, ele não consegue coibir a entrada de armas ilegais no Brasil e o bandido vai continuar armado. O cidadão que quer registrar para defender a sua família quase que se torna um bandido, porque são duas opções. Ou ele se torna uma presa, uma vítima fácil, sem uma arma em casa para se defender, ou ele vai ter uma arma dentro de casa, escondida, mesmo sendo ilegal. É o que vai acontecer. E não vamos ser hipócritas sobre isso, é o que vai acontecer. Porque tem gente que correr o risco de ter a arma, sabendo que a chance do ladrão pular é grande, ele vai se manter na ilegalidade, ele vai estar no mundo do crime mantendo uma arma ilegal. Por quê? Porque entre manter-se dentro da legalidade e perder a sua família ou perder a sua vida quando um bandido pular lá dentro, ele prefere ter a chance de se defender. Então, assim, são políticas públicas burras. São políticas públicas que não refletem a realidade. E é simplista e até pobre demais você dizer que uma pesquisa, põe a arma na mão do cidadão, aumenta a criminalidade. Ou põe a arma na mão do cidadão, diminui a criminalidade. Tira a arma do cidadão, diminui a criminalidade. Tira a arma do cidadão, cidadão. Vai ter o aumento da criminalidade. Ou seja, o fato é que tirou a arma, o cara vai ficar à mercê da bandidagem. É fato. Então, assim, é uma série de fatores que vão influenciar na questão da segurança pública. E a questão de retirar a arma do cidadão não é baseada em estudos técnicos, não é baseada em nada disso. É ideológica mesmo. O cidadão não pode ter arma, porque o Estado tem medo do cidadão armado. A questão é do Estado, tá? O que é uma bobeira. Porque o cidadão sério, cumpridor das suas leis, ele não vai utilizar as suas armas para ir contra o Estado, a não ser que o Estado vá para cima dele, ele só vai se defender. Então, assim, é tudo uma questão muito complexa que merece estudo, debate entre o poder público, debate entre a sociedade, e é necessário que seja feito. E não tomar isso em medidas ideológicas como é feito. Não é assim que funciona. Precisa de estudo, e aqui é onde a ciência entra, né? Fazendo estudo sério sobre isso. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui, que eu me perdi. Em live, Lula diz que quem anda armado é covarde e não quer fazer o bem. E aí é onde vem a piada pronta. Vamos lá. Bolsonarista propõe tirar armas de seguranças de Lula. Na tentativa de mitigar política de controle de armamento, Lula, deputado bolsonarista, quer que seguranças do presidente andem desarmados. Olha, gente, é lógico que não vai acontecer. Por quê? Porque arma para eles é bom. Afinal, eles precisam de segurança. É uma hipocrisia sem tamanho o cidadão falar que vocês não podem
ter segurança. Nós podemos ter seguranças armados. Ah, mas peraí, e a questão da violência? Você, cidadão, se tiver uma arma, você pode cometer um excesso. Se num caso de uma briga, você pode pegar essa arma e cometer um excesso. Tá bom, bonito. O segurança aí, ele não pode cometer um excesso porque ele tá com a arma na mão, do mesmo jeito. Só que a chance dele manter a segurança de quem ele tá ali para proteger é muito maior, mas muito maior, do que ele simplesmente cometer um excesso. Você entendeu que tem um objetivo por detrás disso? E aí tem uma publicação do Andrei Blanco aqui, doutor Andrei Blanco, que é o seguinte: oposição propõe tirar armas de segurança de Lula. Nada mais justo, não acham? Eu acho muito justo mesmo. Ou você não tenha esse discurso barato e populista de que quem anda armado é um covarde, porque você anda cheio de gente armados para te defender. Aí é fácil você dizer que não é covarde, né? Aí é fácil você dizer, não, eu não preciso de arma. É lógico. Mas eu garanto que tanto Lula, quanto seus ministros, quanto seus familiares estão fortemente guardados por seguranças armados. E o cidadão que paga os impostos? O Estado não vai pagar segurança armada para ele. E a polícia, infelizmente, dada a condição, mas nem culpa deles, é ineficiente. Fazer o quê, né? Vamos lá. Mas o amor venceu. O amor venceu. O importante é isso. Vamos falar o seguinte. CNN Brasil. Partido Cidadania declara apoio a Lula no segundo turno. O partido divulgou na última terça-feira, dia 4, decisão sobre a candidatura do petista. Essa matéria é antiga, tá? Só para mostrar para vocês que o Cidadania é da turma do amor, do Solove, tá? Que dá apoio ao Lula. E aí, é interessante para você ver que essa turma do amor, a turma da democracia, a turma civilizada. Porque o bolsonarista, tá? Ele é irracional, ele é animal. Ele não sabe discutir. Ele não sabe ter um debate de ideias. Ele não tem cultura. Não, esse não serve. Pois é, o debate, as reuniões educadas são da turma do amor, que, conforme essa matéria do G1 Pernambuco, mostra que as palavras afáveis que eles dizem é vagabundo, picareta e palavrões ainda piores. Pois é, teve uma reunião da turma do Cidadania, Defensores do Amor, e foi marcada por xingamentos entre os integrantes do partido. E aqui está o vídeo aqui, que também foi publicado pelo antagonista. Eu resolvi trazer do antagonista aqui para vocês. Dá uma olhada, o carinho entre eles. Não é possível. Esse picareta é muito cínico. Por favor, puta que pariu. Picareta e cínico. Picareta é você, seu cachorro! Olha como porra é essa, Daniel? Respeito, rapaz. Vai expulsar da molecagem, Daniel. Deixa eu ter um Daniel. Respeito, ninguém falou de você aqui, rapaz. Respeito. Você agredir as pessoas aqui, Vagabundo é você! Respeita seu coelhinho de merda! Essa? Respeito! Eu não desrespeitei ninguém aqui! Não desrespeitei! Tá bom, já chega desse tipo de baixaria, né? Mas é o amor falando aqui. Vocês sabem que eu ando gostando de trazer aqui pra vocês os comentários, né? E eu escolho alguns comentários que são pérolas aqui. Então alguém comentou aqui no antagonista aqui, o advogado Cleiton Correia fez um comentário que eu gostei. Tá parecendo reunião de família, bolsonarista com os primos petistas. Ultimamente tá assim. E aí o TAF 2022 escreveu, o amor venceu. E aí o Ítalo escreveu, esses são os políticos, né, que gerem o dinheiro público. Parabéns para eles e parabéns para nós que escolhemos essa galera aí. Pois é, mas infelizmente a gente sabe que teve uma narrativa muito grande de que era o amor. Não, gente, se tem uma coisa que está acontecendo, principalmente agora, é uma divisão da sociedade ainda maior. E esse não é o rumo que o Estado, não é o rumo que a sociedade tem que tomar. Pois é, não tem nada de amor venceu, isso aqui não é reflexo do amor, nem um pouquinho. Dá uma olhada em outra matéria agora. Matéria do Poder 360.
Lula está tentando ter uma popularidade e ser um grande influencer digital, mas flopou. Lula chega a 2,5 milhões de visualizações, que coisa importante, em 10 lives semanais. Pois é, isso aí quase que um vídeo único do Bolsonaro chega a isso aí, tá? Ele precisou de 10 lives com todo o aparato e agora a turma do Lula vai investir 200 milhões de reais nas redes sociais do petista. Pois é. É um tanto quanto complicado, né? A gente saber que quem vai pagar essa conta é você e eu. Vamos lá, tem mais uma matéria para vocês aqui, ó. Carla Zambelli estava doente, recebeu alta após internação por diverticulite em Brasília. E isso aconteceu ontem, ela saiu do hospital, tá bem, mas já saiu com uma péssima notícia aqui, ó. Essa aqui, tá me errando aqui. STF forma maioria para tornar Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma de fogo. Então você deve lembrar do caso da Carla Zambelli, onde ela pegou a arma, saiu andando atrás de uma pessoa durante o período eleitoral. E aí, o que chamou a atenção foram 2 votos. Os 2 votos dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Um deles, o Nunes Marques, e um deles, o André Mendonça. E eu achei interessante. O restante foi tudo contra a Carla Zambelli e ela se tornou réu. E isso aqui pode complicar a vida dela com toda certeza. Mas o voto do André Mendonça foi interessante. Ele falou o seguinte, peraí, a Carla Zambelli, ela, quando sacou a sua arma, ela não fez isso no exercício do cargo dela, do cargo de deputada federal. Ela fez isso no exercício de um cidadão comum. Se cometeu excesso, tem que ser apurado. Mas o papel não é o STF, afinal não tem foro privilegiado. Cidadão comum não é o STF que julga, pelo menos em tese. Então, ele falou que deveria ir para primeira instância. Essa foi a decisão do André Mendonça. Então, votou contra e mandou ir para primeira instância. O Nunes Marques foi mais interessante. O Nunes Marques falou o seguinte, olha, vamos convir que ela não excedeu o limite do direito que ela tinha. Por quê? Porque o cara estava agredindo verbalmente, ela é uma mulher, estava com um filho, e aí, uma vez que o cara veio, cometeu agressões contra ela, é direito dela dar voz de prisão a ele que estava cometendo um ilícito, então ela não cometeu nenhum excesso. Essa foi a decisão do Nunes Marques. Todo o restante, além do Mendonça e do Nunes Marques, votaram para tornar a Carla Zambelli ré por causa dessa ação aí, tá bom? Ó, última matéria para vocês aqui, matéria da Cruzoé. Relator da CPI do MST pretende apresentar parecer em 1º de setembro. O que está acontecendo? O governo Lula tomou de assalto a CPI do MST, tirou todo mundo que era da base de oposição, que era da oposição, comprou os partidos do Centrão e esses partidos tiraram de assalto quem era contra o MST. E aí, agora o MST tomou conta. O próprio Ricardo Salles falou, isso aqui se tornou um circo, o governo comprou a CPMI, agora não tem mais sentido de ser, vou apresentar o relatório, ele que é o relator da CPMI. Enfim, a gente vê que é um desrespeito à separação dos poderes, é uma influência muito grande do governo dentro do legislativo. O legislativo hoje é muito fisiológico, ou seja, os interesses do legislativo hoje são muito vinculados a quem está no poder e a quem paga as emendas. Lula liberou mais de 11 bilhões em emendas em um único mês, é matéria que está circulando aí nas redes, e aí, cara, é complicado você confiar na democracia plena, uma vez que nem a separação dos poderes estão sendo respeitadas, ou seja, esse toma lá da cá gigantesco entre o Congresso, entre o Executivo, é comum, não é normal. Você sabe que não é normal. E aí quem vai pagar a conta de tudo isso depois desses 11 bilhões e muito mais, somos nós, com toda certeza. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.